Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom dia, bem-vindo, bem-vinda ao programa Mais Saúde, novamente com aquele entrevistado que eu amo de paixão e que hoje vai falar de um tema que todo mundo acha estranho. Que o meu intestino pode interferir nos meus pensamentos? Professor Bruno Zilbergelt, o biólogo, você lembrou tanto outro dia, né, quando eu estava lá no laboratório, porque esse aqui foi meu orientador já, viu? Foi uma das melhores orientadas, né? Se dedicou mesmo, fez um trabalho fantástico. Bom, muito obrigado pelo convite, novamente. Eu vou já ser prático, quando a gente fala, como que o meu intestino pode prejudicar o cérebro? Simples, eu vou primeiro te dar uma informação que todos vocês já passaram. Se você não evacuar, você fica feliz? Não. Se você não evacuar, a gente fala que você fica cheio de fezes dentro de você. Por isso que você fica enfesado. O termo enfesado é aquela pessoa que não evacua. E uma pessoa que não evacua já não é feliz, muda completamente o comportamento. Isso eu nem entrei ainda nos motivos sutis, né? Que é a microbiota. Né? Uma pessoa que não evacua não é feliz. É uma pessoa que nunca está plena. Né? Então, por isso que veio o termo enfesado. Né? Então, isso já para vocês verem um jeito prático de entender como o intestino envolve o cérebro. O que a gente sabia até o final do ano passado é que o nosso intestino e a nossa microbiota, ela interferiam diretamente no nosso bem-estar mental. Ou seja, eixo intestino-cérebro. Quando eu não tinha uma microbiota saudável, quando eu não tinha bactérias boas, muitas substâncias, muitos neurotransmissores que deveriam ser produzidos no intestino e, através da circulação, atingir o tecido cerebral, tá? Só para deixar claro aqui, porque tem muitos profissionais assistindo também, substâncias produzidas no intestino normalmente não passam a barreira hematoencefálica, mas são precursores de outras substâncias. Então a gente já sabe, por exemplo, se você não tem uma microbiota saudável, você não produz GABA no intestino. Se você não produz GABA no intestino, diminui GABA cerebral. E se diminui GABA cerebral, você não consegue dormir com facilidade, você não consegue concentração, você tem fácil irritação. Já tem artigo definindo que a queda de GABA no intestino pode estar relacionado com o estabelecimento de Alzheimer. Tem várias outras substâncias, como o triptofano produzido pelas bactérias. Quando você diminui o triptofano intestinal, a pessoa fica triste. Então, até o final do ano passado, a gente sabia já desse eixo intestino-cérebro. Alteração na sua microbiologia intestinal leva a alterações comportamentais. O que aconteceu? No final do ano passado, começo desse ano, alguns novos artigos apareceram. E agora a gente conhece o outro eixo, o eixo cérebro-intestino. Hoje a gente sabe que a relação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso enteral acontece através do nervo vago, né? Um nervo que... Eu digo que é a avenida, né? É a avenida do cérebro para o intestino, É a avenida. Né? E é uma longa avenida. Então a gente achava que esse eixo ele era muito mais afetado por substâncias produzidas no intestino. E agora a gente descobriu que existe o eixo contrário. Por isso que a gente fala hoje que o eixo intestino-cérebro é um eixo de duas mãos. Porque uma pessoa estressada, uma pessoa deprimida, com comprometimentos comportamentais, ela libera substâncias, neurotransmissores, que através do nervo vago alteram a nossa microbiota. Isso a gente não sabia. A gente sabia que a microbiota alterada causava distúrbios comportamentais. Hoje a gente sabe que é uma via de mão dupla. Ou seja, distúrbios comportamentais também alteram a microbiota. E a microbiota alterada gera distúrbios comportamentais. Então ele é um ciclo, infelizmente, um ciclo vicioso positivo, né? Perfeito. Agora, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque nisso eu me pergunto, será que foi a microbiota que interferiu no cérebro e depois o cérebro continuou interferindo na microbiota? Olha, vou dizer que eu já dei algumas palestras sobre isso e é a primeira vez que alguém me pergunta isso. Eu acho fantástico e eu vou dividir essa resposta em duas. A primeira é a resposta do biólogo. Para quem não sabe se quem veio antes foi o ovo ou a galinha, foi o ovo. Porque réptil, lagarto, veio antes da galinha e ele já botava ovo. Tá bom? No processo evolutivo. Então, o ovo veio antes da galinha. Agora, nesse sentido referente, quem prejudicou antes? Foi a microbiota que prejudicou o comportamento ou o comportamento prejudicou a microbiota? Isso a gente ainda não sabe, quem gera antes, mas a gente já sabe sim
que tem algumas doenças como síndrome do intestino irritável, síndrome do colo irritável, e tem uma origem psicológica muito forte. Sim. Então, deixar claro para quem está assistindo a gente, se você for uma pessoa ansiosa, se você for uma pessoa estressada, procurem terapias psicológicas ou psiquiátricas, né? Psicologia é com psicólogo, psiquiatra é com médico, né? Vocês não fazem ideia o mal que vocês causam para o seu trato digestivo quando vocês são ansiosos. Boa parte das doenças relacionadas com síndrome do intestino irritável, retocolite ulcerativa, mal de Crohn, estão relacionadas com ansiedade, né? Se você for uma pessoa ansiosa, toda hora tá batendo a perna, toda hora quebrando a caneta, comendo compulsivamente, procura um profissional para melhorar a sua ansiedade, porque senão, invariavelmente, você vai causar um distúrbio intestinal, que além de prejudicar, te deixar mais ansioso, esse distúrbio intestinal vai te deixar mais doente, porque daí você vai começar a ter comorbidades, você vai começar a aparecer outras doenças. Uma pessoa ansiosa começa a ter resistência à insulina, começa a ter distúrbios digestivos, começa a ter problemas peristálticos no intestino, sentir muita cólica. Então, uma é consequência da outra. Como a gente não sabe se foi o ovo que veio antes da galinha... Agora eu já sei que é o ovo. Não, no caso da biologia Sim. Mas no caso desses distúrbios, como a gente não sabe se foi a desbiose que gerou o distúrbio comportamental, ou se foi o comportamento que gerou a desbiose, a melhor coisa é cuidar dos dois. Exato. E um dos grandes exemplos que eu tenho no consultório é exatamente isso. Tem que tratar os dois, mas principalmente dar uma acalmada, né, nessa pessoa. Porque você consegue, assim, tem que ser os dois, não tem jeito. E é impressionante como o resultado é maravilhoso. Em alguns estudos a gente percebeu, muita gente que tem síndrome do intestino irritável não acredita que é de origem psicológica. Ela acha que basta tratar o digestivo e a alimentação, não resolve. E aí quando você entra, obviamente, por um motivo terapêutico, você entra com ansiolítico, eu não sou a favor de uso de ansiolítico sempre. Quem tem que definir isso é o médico também, deixar isso aqui claro. Mas isso é um teste que você faz no paciente. Ela passa no médico, toma um ansiolítico por 10 dias. Ela fica 10 dias sem crise intestinal. Aí ela acredita, a pessoa acredita que o problema está aqui e não aqui. Mas o aqui significa essa ansiedade que se torna fisiológica. Sem dúvida. Porque senão parece que a pessoa está pensando, é coisa da minha cabeça. Não, é realmente o que você pensa causando um transtorno, uma modificação de substâncias no seu corpo. Muito bem colocado. Problemas de ansiedade, que são distúrbios psicológicos, são distúrbios químicos também, né? Mas essa ansiedade gera problemas fisiológicos gravíssimos. E isso foi muito bem colocado. Um cortisolzinho extra, hein? Sempre bom. Sempre bom, não o excesso. Não, mas, exato. Mas na hora da luta... falta. Exato. Né? Porque daí você tem outros hormônios que acabam faltando junto com o cortisol. Exatamente. E tem aquela síndrome da adrenal, né? Tem até um nome que me falhou agora a memória, mas justamente, né, essa falha... O estresse adrenal, o estresse adrenal, que daí ela não produz mais, porque já produziu tanto, que isso também dá uma pauta muito bacana. Sim. Mas nesses últimos 2 minutinhos desse programa, conta ali para os nossos telespectadores, deixa um recado. Bom, recado primeiro, você tem que ver feliz, tá? Se você não é feliz, você tem que procurar a felicidade. Você não sabe o que acontece daqui depois que você passar. E uma pessoa feliz tem um intestino feliz, uma microbiota feliz. A procura da felicidade tem que ser o objetivo de todo mundo. Se você não estiver feliz, mude a sua vida para ser feliz. Isso é de extrema importância. A outra coisa é que hábitos alimentares vão fazer vocês viverem mais e melhor. Isso porque você vai ter acesso a nutrientes de qualidade e também porque você vai ter uma microbiota feliz. E uma microbiota feliz, isso quer dizer que você tem um sistema orgânico feliz. E chamar uma atenção aqui de saúde pública, tá? Pessoas deprimidas e pessoas obesas, as pessoas têm que entender que depressão é doença, não é fraqueza. Obesidade é uma doença, não é uma fraqueza, tá? Procure um profissional, tá? Não deixe a depressão crescer, não deixe a obesidade crescer. Vocês têm que contar com a ajuda de um profissional, isso não é a fraqueza do indivíduo, certo? Não é a sua fraqueza, você tem amigos profissionais para te ajudar a emagrecer e sair da depressão, certo? Vivam felizes, tenham hábitos alimentares saudáveis que vocês vão ter uma vida plena e longa. Ai, não podia encerrar o programa diferente, né? Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Bom,
Esse é o programa Mais Saúde, que a gente tem o prazer de fazer para você e o prazer maior, assim, ainda, de Deus colocar pessoas assim na vida da gente para poder trazer para vocês. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.